Prontinho, pode começar. Beleza? Então, pessoal, vamos falar um pouco hoje sobre anatomia aplicada à clínica e cirurgia de ruminantes, né? Vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória até aqui. Primeiramente, em 2005, eu me formei em técnico agropecuária pela EMAC, que hoje é o IFRO, Campus Ariquemes, instituição na qual eu trabalho, tá? Sou graduado em medicina veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, no ano de 2012. Fiz especialização em saúde pública pela Universidade de Pernambuco. Também tenho especialização em práticas assertivas de educação profissional integrada à educação de jovens e adultos pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Sou mestre em sanidade e reprodução de ruminantes, que concluí o mestrado em 2013, e doutor em ciência veterinária pela Rural de Pernambuco também, no ano de 2017. Hoje eu sou professor aqui no IFRO, no campus Ariquemes, e desde 2006, quando eu entrei na faculdade de medicina veterinária, que eu estudo e trabalho com anatomia animal. Eu tive a oportunidade de ser orientado pela professora Daniela Oliveira, que é a professora titular de anatomia na UFAP, Universidade Federal do Agreste Pernambucano, a qual desde 2007 ela me orienta até hoje. A gente fez 2 anos de monitoria de anatomia, também fizemos várias iniciações científicas juntos, e o mestrado ela me orientou também, trabalhando com cápsula articular de ovelhas santinês sadias. Então, desde então, eu sempre tive esse interesse pela anatomia e acabei, além de estudar, trabalhando com anatomia, sendo professor de anatomia e produzindo alguns conteúdos em vídeos e também didático, o qual produzi o meu livro, né, o Manual Compacto de Anatomia Animal, está disponível para vocês, tá certo? E nesse livro é um resumo do que a gente trabalha na anatomia descritiva dos animais domésticos. Então, os tópicos da palestra, o que nós vamos falar hoje, basicamente, é conhecendo as diferenças entre as espécies, tá? E vamos falar um pouco da aplicabilidade da anatomia na clínica e cirurgia dos ruminantes. E quando a gente fala de anatomia, né, para chegar até a clínica e cirurgia, a gente tem que lembrar desde quando é que se tem conhecimento da anatomia, observação da anatomia. Observação porque a ciência anatômica é uma ciência observacional, né? Seja com as peças anatômicas em cadáveres, em peças, mas também em animais vivos. A gente observa, a gente analisa, a gente vê, a gente inspeciona a anatomia dos indivíduos. Então, desde a antiguidade, nos primórdios, na época das cavernas, o homem já observava os animais e começou a observar alguns animais que tinham características anatômicas que seriam favoráveis ao seu aproveitamento, como é o caso do ruminante, o bovino, né, os bovídeos de forma geral, e eles foram sendo observados que seriam animais que poderiam trazer ali um alimento, a carne para eles, né? Então, ali uma pintura rupestre ali representando esse tempo de observação. Então, a anatomia ela é observacional, você observa o animal, observa o indivíduo e vê as características anatômicas. E aí, trazendo mais para a atualidade, né, falando da anatomia dos ruminantes, por que é importante para nós, da medicina veterinária, né, sejamos formados ou estudantes, e será que a gente só tem que estudar anatomia na época da graduação? Será que depois que eu me formar eu tenho que esquecer? Não, eu tenho que continuar esse estudo e essa aplicabilidade da anatomia, porque desde a evolução dos ruminantes, né, e a gente tem que vem acompanhando essa evolução, são animais que são totalmente diferentes de outros animais, seja no seu trato gastrointestinal, na sua conformação física, nas suas diversas aptidões, né? São animais herbívoros, então também, dependendo do que você vai, como você vai trabalhar, não só falando da clínica e da cirurgia, mas também da produção, isso influencia muito o que é a alimentação, vai influenciar na sua anatomia e fisiologia, né? E isso pode ter uma interferência na sua anatomia. Claro que quando a gente fala de produção de carne, eu estou falando antes da produção de músculo. E músculo, ele é um tecido que ele é uma base anatômica do corpo animal. E algumas particularidades que a gente tem que entender que os ruminantes têm, diferente dos outros animais, entre os ruminantes, dentre as espécies de ruminantes, também vão ter várias particularidades. E eu, sendo um médico veterinário de ruminantes, um boiatra, eu vou fazer a medicina e produção de ruminantes, eu tenho que saber essas particularidades para poder trabalhar
de uma forma bem sucedida com esses animais. Então, mas o que são os ruminantes? Ruminantes, primeiramente, a gente vai lembrar que são mamíferos herbívoros, ou seja, quando nascem, mamam, né, se alimentam de leite, e eles, depois, com o tempo, vão ter a sua alimentação baseada, em maior parte, na questão da forragem, né, dos alimentos volumosos, na parte de vegetais, na parte de folhas, né, folhosos. Então, são mamíferos herbívoros, tá? Que possuem, e aí já vem para o conceito anatômico, vários compartimentos gástricos, por isso que ele é chamado de poligástrico, ou também de multicavitário. Se eu pensasse que ele tem só um estômago, seria um estômago com várias cavidades, multicavitário. Mas o mais correto é a gente pensar que ele é poligástrico, porque cada um desses compartimentos, na verdade, é um estômago diferente. Claro que esses estômagos têm as suas características também semelhantes e diferentes dentre eles. O que a gente pode observar de semelhantes? Os 3 primeiros são chamados de pré-estômagos. Por quê? O rumen, o retículo e o omasmo são câmaras fermentativas e de digestão mecânica, tá? Eles fazem essa digestão mecânica, absorção de líquidos, e faz a parte da aderência dos micro-organismos, fungos, bactérias, protozoários, que conseguem transformar essa fibra, esse volumoso, esse alimento que adentra a esses compartimentos gástricos, em energia, a partir da transformação, fermentação microbiana, que vai levar à liberação dos ácidos graxos voláteis, que são o acetato, o butirato ou o propionato, também chamados de ácidos graxos de cadeia curta, tá? Depois que passa por esses 3 compartimentos, esses pré-estômagos, vai para o estômago verdadeiro, que é o abomasmo. Então, o abomasmo, esse estômago verdadeiro, por que ele é dito assim verdadeiro? Porque ele é o único que tem a capacidade da digestão química, liberação do suco gástrico, de substâncias químicas, enzimas, tá? Que vai fazer com que tenha-se uma aderência, uma digestão química propriamente dita nesse composto alimentar, para depois continuar a sua digestão e absorção dos nutrientes no trato intestinal. Então, quem compõe os ruminantes, nós temos aí os exemplos, as vacas, as cabras, as ovelhas, os búfalos, tá? Esses são ruminantes domésticos, mas a gente também tem os ruminantes selvagens, né? Girafas, veados, cervos, os alces, e temos os parentes dos ruminantes, tá? Que são os camelídeos. Camelídeos são os camelos, as lhamas, as alpacas, os guanacos, as vicunas, os dromedários. Por que esses animais não são ruminantes? Mas eles são tratados como tais, porque eles são muito semelhantes aos ruminantes. Eles são da ordem camelídeos, tá? Eles são camelídeos, eles são os primos dos ruminantes. E aí, por ele ter praticamente todo o trato gastrointestinal e essas outras particularidades que a gente vai ver na anatomia do ruminante, ele também tem, a gente considera como um ruminante também, a sua clínica e a abuiatria também, e esses animais, então a gente trabalha com ele como os ruminantes, mas eles não são ruminantes, eles ruminam também, eles possuem rumen, mas didaticamente, por eles já terem características específicas de camelídeos, eles já são o primo dos ruminantes, tá? Então, quando a gente está falando aqui tanto de ruminante, é o animal que rumina. E o que é o ato de ruminar? O ato de ruminar é quando o animal ele ingere o alimento, né, o volumoso ali, a fibra, o que for, ele coloca-se dentro da cavidade oral, ingere, passa por esôfago, do esôfago chega lá no rumen, primeiro compartimento, o maior compartimento gástrico. Esse compartimento ele também é chamado de tambor, de barril, de pança, tá? Você pode pegar nas literaturas antigas que vão estar escrito assim. Passa-se um tempo ali, chega um pouco a adentrar no retículo, porque o rumen e retículo eles têm basicamente a mesma função, tem o orifício, o ósteo rúmeno reticular. Depois esse alimento, né, quando esse ruminante, seja vaca, cabra, búfala, ovelha, boi, o que for, ele ingeriu uma grande quantidade de volumoso, uma grande quantidade de alimento, e ele está no local tranquilo. Por que é importante frisar isso? Isso é o seu comportamento evolutivo da espécie. Lembra que os ruminantes são presas. Eles aprenderam que se eles ficassem quietos num canto, eles eram facinho capturados e ingeridos por outros animais, né? Eles eram
tinham seu sacrifício ali para a alimentação desses outros animais. Então, eles eram predados. Para evitar essa predação, o que eles faziam? Comia ali bastante, o máximo que possível, ó, e corria. E quando se estava num local tranquilo, eles observavam que estava em paz, junto com o seu rebanho ali, porque são animais gregários, eles começavam a regurgitar. Então, esse alimento volta por o processo de regurgitação do retículo rumen para a cavidade oral novamente, e aí ele vai começar a ser remastigado. Esse remastigar, esse remoer, na verdade, de remoer o alimento, é chamado também de ruminação. Então, ruminação não é só o remói do alimento na cavidade oral, é todo o processo desde quando o animal captura o alimento, ingere, passa pela sua cavidade oral, vai para o esôfago, passa a cárdia, passa a rumen, um pouco no retículo, volta de novo, rumen, esôfago, cavidade oral, é remastigado, remoído. Para que acontece isso? Porque ali ele ingeriu fibras grandes. Ele tem que diminuir essas fibras para elas voltarem para o rumen, e do rumen agora as bactérias, os fungos protozoários, chegarem a aderirem mais facilmente nessas partículas e com isso conseguirem fermentar, fazer a digestão fermentativa, digestão microbiana, digestão verdadeira. E essa digestão vai ser o que vai liberar os ácidos graxos voláteis para a produção da energia que o ruminante precisa para produzir carne, leite, tá? E aí a gente vê que todo esse processo de ruminação que o ruminante faz, né? Ele tem esse nome de ruminante porque ele tem esse processo de ruminação, basicamente começa no rumen, mas ele tem todos esses outros aparatos no seu trato gastrointestinal que caracteriza o ruminante, né? Então a gente vê, além do rumen, temos o retículo, o omaso e o abomaso. O retículo também é chamado de favo de mel, né? Ou barrete. Favo de mel porque a sua mucosa é mesmo em favo de mel, tá? Olha aqui, ó, na imagem. Retículo, mucosa em favo de mel, tá? O rumen, ele tem essa mucosa em formato de papila, são várias papilas ruminais. Essas papilas são desenvolvidas de acordo com o desenvolvimento ruminal que vai vir devido aos micro-organismos, vai vir devido à questão de concentrados da sua dieta, tá? E essa dieta vai fermentando e vai produzindo, aumentando essas papilas ruminais, que consequentemente vai ter uma maior absorção dos ácidos graxos voláteis, tá certo? Então, essa absorção maior faz com que esses animais consigam produzir mais, produzir melhor, porque tem uma maior quantidade de energia, tá? Então, ali no rumen, papilas ruminais. Tem também o omaso, que ele tem essas lâminas omasais, chamadas também de folhas omasais, e essas folhas, elas absorvem líquidos, elas retiram o líquido dos alimentos, e depois fica aquele quimo alimentar ali, chegando na abomaso para ser, então, ocorrer a digestão química, tá? A digestão devido ao suco gástrico, todas as outras composições químicas que vão fazer essa digestão, e aí, consequentemente, vai ter a continuidade desse bolo alimentar para ser digerido ainda em intestino delgado, tá? E depois absorvido uma parte do intestino delgado e depois intestino grosso, tá? Por que é importante agora? Vamos trazer a aplicabilidade da anatomia do ruminante para a clínica e também para a cirurgia. Ao passo que eu sei que tem-se essas mucosas que se influencia, que é influenciada pelo tipo de alimentação e desenvolvimento do animal, eu vou saber se esse animal ele foi um bezerro bem tratado, se ele foi um bezerro que mamou o colostro direito, ingeriu leite na quantidade correta, teve iniciação com concentrado, porque isso vai mostrar esse desenvolvimento ruminal. Se ele está crescendo direito, ele tem um bom aparato nutricional que levou a um bom aparato de desenvolvimento e aparato anatômico. O retículo, por ter essa mucosa em favo de mel, e isso é uma característica específica de quando se tem corpo estranhos, ingestões de corpo estranhos, principalmente os metálicos, eles podem aderir nessa mucosa em favo de mel. E essa aderência acontece o quê? O animal acaba tendo as reticulites traumáticas, tá? Uma mais comum que ocorre é retículo peritonite traumática. Sai do retículo e atinge o peritônio devido a um trauma, um prego, um arame, alguma coisa, e isso causa uma inflamação, uma infecção, e às vezes leva o animal até a óbito, tá certo? Sabendo disso, que o omaso ele tem essa importância de absorção de líquidos, se não tem o cuidado com a alimentação e a hidratação desse animal, as fezes ficam ressecadas, ou ela também não vai ser absorvida e vai ter fezes diarreicas. E se o abomaso tiver algum problema, como ele tem muita secreção gástrica,
tá? Se o animal ele é submetido a estresse sistêmico, se o animal passa por administração de medicamentos anti-inflamatórios, por exemplo, não esteroidais, como fluniximab, ou algum outro medicamento desse por muitos dias, isso vai ter o quê? Problema de úlceras gástricas, então são úlceras de abomaso, e essas úlceras de abomaso vão causar problemas graves no animal, que pode vir a comprometer a sua saúde, tanto gastrointestinal, quanto também comprometimento sistêmico, e levando à morte do animal. Então, você já relaciona, eu sabendo da anatomia desses órgãos, dependendo do que acontecer com o animal, o sinal clínico que ele apresentar, a gente vai observar se esse animal tem a relação anatômica com o fisiológico ou o fisiopatológico, né, pela doença que ele vai estar ocorrendo. Então, gente, qual que é a importância de sabermos reconhecer anatomias dos diversos ruminantes? Porque eu já estou falando aqui a importância de saber das doenças, de fazer uma boa clínica, ou talvez saber se o animal tem que ir para a cirurgia ou não, se eu só vou operar algum animal se eu tiver destreza anatômica para ter posteriormente destreza cirúrgica, tá? E também os ruminantes, eles são várias espécies diferentes e dentro de uma mesma espécie existem também subespécies, como é no caso dos bovídeos, tá? Que nós temos os bostaurus taurus e bostaurus índicos. Isso é importante para saber as diferenças entre os tipos de ruminantes domésticos, que a gente já falou, bubalinos, bovinos, ovinos, caprinos, tá? Saber dentre os bovinos, por exemplo, o que influencia para a raça do animal. A gente sabendo as características anatômicas de uma raça e de uma espécie, como aqui é um Bostaurus taurus, a gente sabe também que esse animal ele já tem uma característica específica para a produção de um determinado tipo de composto. Aqui a gente já sabe que a vaca holandesa, ela é uma vaca de leite. A raça é para isso. Então, sua característica anatômica é o quê? Glândula mamária bem desenvolvida, tá? Essa outra animal aqui, ó, ele não é uma vaca holandesa, mas também a gente já olha a conformação anatômica do animal e já entende a sua aptidão, que é para quê? Para a produção de leite também, uma vaca gir leiteira. Aqui a gente tem um exemplar de Bostaurus índicos, tá? Não é um animal taurino, é um animal com origem indiana, que é o nosso Nelore, tá? Uma raça muito criada no Brasil, e aí a gente já vê que além dessa raça ser diferente, já muda também a sua conformação, uma conformação mais para a produção de carne, um alto volume musculoso, e aqui a gente tem um animal que é um bovino próprio para corte, que é o Nelore, tá? E aqui a gente ainda tem a especificidade de ser um Nelore mocho. Nelore mocho, a gente já está vendo que é o que? Nelore sem chifre, tá certo? Ele já nasce assim. É uma coisa um tanto quanto óbvia, mas é importante saber as características anatômicas para também diferenciar sexo dos animais, se é macho ou se é fêmea, porque tem patologias que só vai ocorrer no macho. Por exemplo, uma acrobustite só vai ocorrer no macho. Por exemplo, uma mastite vai ocorrer na glândula mamária da fêmea. Ah, professor, já ouvi falar em mastite em bode. Pode ocorrer? Pode, porque tem aquelas glândulazinhas próximas, glândulas mamárias próximas ao testículo, que elas podem inflamar, e a inflamação dessa glândula mamária é chamada de mastite, mas isso não é comum, tá? O que é comum é devido a patologias, enfermidades ao sexo. O que é que vai ter numa fêmea que nunca vai ter no macho é uma endometrite, problema no endométrio, tá? Uma inflamação do endométrio. Também diferenças entre as espécies, que são, às vezes, espécies muito semelhantes, mas que são diferentes. Nós temos aqui um exemplar de um caprino e de um ovino. Não é porque um tem lã é ovino e porque tem chifre é caprino. Existem raças de ovinos que têm chifres e existem também raças de caprinos muito semelhantes a ovinos, tá? Então, principalmente, a gente vai observar caprinos, eles têm glândulas interdigitais, quem tem é os ovinos, os caprinos não. O divertículo infraorbitário, quem tem também são os ovinos, os caprinos não. Quem tem barba? A barba é o bode. Quem tem barba, então você já vê o bode ou a cabra, tá? Ela tem aquela barbinha, tá certo? Tem também aqueles brincos, né, que a gente observa nesses animais. Já os ovinos não têm. O odorícino, quem tem o odorícino são os caprinos e os ovinos não. A cauda, curta e levantada. Então, rabinho para cima, né? Rabinho que é errado, só falando rabinho para entender, é cauda. Quem tem cauda é os animais, tá? E cauda com U, porque se fosse com L era cauda de morango, de chocolate. Então, essa cauda aí, curta e levantada, sempre levantada, é um exemplo para você saber que é um caprino, tá? Uma cauda comprida e caída é uma característica dos ovinos. Então, caudinha para baixo dos ovinos.
Chifres na seção transversal, ovalado e achatado, na maioria das vezes, caprinos. Já um triangular, mais espiralado, são raças de ovinos. Perfil nasal plano e curto, cabecinha mais curta, de caprino. Já aquela cabeça mais convexa é a de ovino. Então, aí você já consegue diferenciar essas espécies, tá? A gente também, entre as raças da mesma espécie, a gente vai observar a aptidão. Olha aqui, a aptidão leiteira, raça Sanem, cabras com grande volume de glândula mamária. E a aptidão de corte, a gente tem aqui um exemplo, o caprino Boer, né, a raça Boer, que machos ou fêmeas, ela vai ter uma maior aptidão na produção de carne, tá? Animais para corte, tá certo? Aqui, gente, a gente tem variação também entre as raças. A gente observa entre as raças de ovinos, a de aptidão leiteira Lacaune, tá? Olha o tamanho da glândula mamária dela desenvolvida. E a aptidão de corte eu tenho santinês, um animal que produz mais carne, tá certo? Biomecânica. Por que é importante, professor, eu entender de anatomia para biomecânica do animal? Eu sabendo de biomecânica, eu tenho que saber, para saber biomecânica, eu tenho que saber a anatomia. A anatomia, nesse caso aqui, vai estar envolvida de quê? Distribuição de peso de massa corporal. Nesse caso, eu estou vendo aqui, ó, que no trem anterior, né, nos membros torácicos, essa parte da frente, 60% do peso está aqui. E a maior quantidade fica nas unhas mediais, tá? As unhas mediais do meio e menor na lateral. E quando eu vejo aqui, fisiologicamente, a 40% só do peso está no trem anterior, tá? No trem posterior, desculpa, que é a parte de trás, dos membros pélvicos. E aqui, mais nas unhas laterais e menos nas mediais. O que isso quer me dizer, gente? O que isso é importante para a clínica? Fisiologicamente, essa é a distribuição do corpo, tá? Então, se tem esse peso todo distribuído dessa forma, se o animal fisiologicamente vai ter problema de casco, se for na frente, a maioria das vezes vai ser nas unhas do meio. Se for nas de trás, vai ser mais nas laterais, fisiologicamente, tá? Agora, uma coisa que às vezes não é fisiológica é quando o animal distribui esse peso de forma diferente. Olha o exemplo aqui, essa vaca leiteira. Será que o peso maior está na frente ou atrás? Com certeza está atrás, porque esses animais têm um grande volume de glândula mamária, pesando muito. Isso aí, além de problema de casco, vai dar problema de quê? Problema de todo nessa região de trem posterior, a gente vai observar problemas locomotores, problema até de nível de coluna, pode ocorrer, tá? Esses animais aí sofrem com mastite, e a gente falando principalmente do casco, a maioria dos problemas de casco ocorrem nos membros pélvicos. Um estudo mostrou que 92% dos problemas de casco em vaca leiteira são nos membros pélvicos, e apenas 8% dos membros torácicos. Então, olha a relação da biomecânica, do tamanho, da quantidade de peso que está ali no trem posterior. Isso é anatomia, isso é você saber a importância dela. E você tem que saber também a importância e conhecer as estruturas anatômicas. Já que eu vou mexer no casco, eu tenho que saber onde é que fica o talão, onde é que fica a muralha, onde é que está a linha branca, a sola do animal, o espaço interdigital, olha aqui, entre os dígitos, a pinça, né, a parte da frente, a coroa, a muralha. Por quê, gente? Isso é importante porque dependendo aonde for acometido, lesionado aí, eu vou saber o nome da enfermidade e vou tratá-la como tal, corretamente. Eu vou saber também se o tratamento vai ser conservativo ou vai ser cirúrgico, se vai precisar chegar a uma amputação de um dígito. E como é que eu vou fazer uma amputação de um dígito, uma cirurgia, sem saber a anatomia do casco, sem saber como acessar esse casco? Então, muito importante para a anatomia e para a cirurgia. Olha aqui, ó, na inspeção do casco do animal. Para eu poder analisar, inspecionar e palpar, eu tenho que saber a anatomia e visualizar isso corretamente, tá? Voltando para a glândula mamária, na inspeção, na visualização da glândula mamária, eu tenho que saber se ela está num parâmetro de conformação normal, tá? Se ela tem uma vascularização normal e se isso que eu vejo anatomicamente é normal para o período de lactação ou para o período seco. Porque senão, né, se eu não souber essa diferença, eu vou ver uma cabra desse jeito e vou achar que ela está com mastite, com inflamação da glândula mamária. E não, isso é o normal para a espécie, tá? Uma cabra de alta produção de leite. E aí eu tenho que saber até como é que elas são dispostas, as tetas desse animal. A das vacas, você vê que não fica uma sobreposta às outras, e você tem ali um V de diferença entre elas menor. Já a da cabra é um pouco maior, e quando a gente vai para o da ovelha, é praticamente muito extensa, uma em cada antímero do quarto mamário, tá?
A conformação, como eu estava falando, você logo observa se é normal ou não. Isso, consequentemente, é uma conformação patológica, ou até mesmo ela teve uma malformação dessa glândula mamária. Aí vai além do aspecto anatômico para a clínica, eu tenho que lembrar que a clínica toda não se faz só no exame, se faz também na anamnese, tá? Na resenha, em todos os dados coletados, tá certo? Então, uma boa observação anatômica, eu vou saber inspecionar, visualizar se tem algum problema ou não, vou conseguir avaliar a consistência dessa glândula mamária, se está correta ou não, se tem sensibilidade, se o animal sente dor ou não, se a temperatura está adequada, mas para isso eu vou ter que palpar, saber o que é o correto, para poder examinar, mas eu só sei examinar se eu souber a anatomia. E aí, quando eu palpo, quando eu faço essa pressão do dígito na glândula mamária, isso é chamado de teste de Godet, sinal de Godet positivo, ou edema. Quando está edemaciado, isso é extravasamento de líquido, isso ocorre quando você tem inflamação. Inflamação da glândula mamária é mastite. Também, pessoal, muito importante lembrar que por meio da anatomia eu consigo identificar até a idade dos animais. A questão de dentes de leite ou dente permanente. Nessa imagem a gente vê dentes desgastados, de leite desgastados, e a troca da muda por dentes definitivos, que começa sempre da parte mais média, tá, para a parte lateral. E essas mudas de dente nos bovinos, principalmente, ocorrem de 20 a 24 meses, mais ou menos, tá? Lembra que o pessoal fala muito de boi China? Boi China é porque são animais jovens, eles aceitam bois até com 2 mudas, ou seja, com 4 dentes diferentes, ou seja, animais que vão estar em média de 2 anos e meio, 3 anos, 4 anos no máximo estourando, se ele não tiver feito essa muda. Essa muda, dependendo do animal, ela vai ocorrer por volta dos 20 a 24 meses, tá? As primeiras mudas. Então, na primeira imagem eu vejo um animal com boca vazia, o animal zero dente, como é falado popularmente, e na outra a gente já vê um animal com boca cheia, quando ele já trocou todas essas mudas, todas essas pinças. Então, um animal aqui, na primeira imagem, tem em média 18 meses, 1 ano e meio, e na outra imagem a gente vê um animal de boca cheia que pode passar dos 6, 8 anos aí, tá? Lembrar que esses animais, boi China, por exemplo, com 18 meses, tem casos que os animais chegam a 440 quilos, tá? Nessa pesagem, antes de completar pelo menos uma muda. Então, você vê um bom desempenho e um fator importante para a exportação desses animais. A anatomia é muito importante para a clínica, para você observar, saber onde é que você vai fazer o exame, onde é que você vai auscultar, o que você tem que observar naquela auscultação, naquela posição anatômica. Será que ali, naquela região de quinto espaço intercostal do antímero esquerdo, é onde eu vou auscultar o coração? Eu vou auscultar que bulha cardíaca que eu vou auscultar, tá? Eu vou auscultar alguma arritmia? Se eu for mais para trás, será que eu vou auscultar ausculta pulmonar? E se eu for mais para trás, será que eu já chego? Em qual região vai delimitar para eu chegar a uma escuta pulmonar de uma escuta gastrointestinal? Eu tenho que saber essa posição anatômica dos órgãos. Nos exames dos animais, sempre inspecionando, palpando a mão, passando a mão nos animais, você vai perceber, tem uma sensibilidade, se a anatomia dele está correta ou não, tá? E, mais uma vez, o animal sendo pequeno ou grande, a anatomia, o local não vai mudar, vai mudar a proporção. Mas se você tem conhecimento anatômico, você sabe aonde você tem que auscultar, aonde você tem que percutir, aonde você tem que ali fazer aquele procedimento que faz parte do exame, para você treinar a sua semiotécnica. Você pode usar a anatomia também na reprodução. Aqui é meu amigo Dr. Alonso, lá da UFAL, fazendo palpação retal na vaca. Além da reprodução, seja para os manejos de biotécnicas reprodutivas, você também pode fazer manejos como obstétricos, né? No caso de quando você tem alguma necessidade de fazer uma nova obstétrica, uma distocia, seja materna ou fetal, tá? Ou se não, até para você depois levar para cesariana, como é que você vai operar um animal, adentrar a cavidade pélvica, abdominopélvica, sem saber a anatomia. Como é que você vai saber quais planos musculares você vai ter que acessar, como você vai chegar naquele corno uterino, retirar bezerro, vai fazer depois toda a sutura sem saber a anatomia? Não tem como ser um cirurgião, tá? Para você observar cavidade oral, para ver se não tem nenhum corpo estranho, nada que esteja deixando esse animal engasgado, você tem que, além de ter uma boa semiotécnica,
a base dela vai ser o conhecimento anatômico, se os dentes estão no local, se não tem nada faltando ali, se o palato duro está uniforme, se tem alguma outra coisa a nível de bochecha, de glândulas salivares, tudo isso você vai observar com o conhecimento anatômico. Numa caso de obstrução de esôfago, a anatomia é extremamente importante, porque é devido à sua anatomia e também hábito alimentar desses animais que eles têm a propensão a ter obstruções esofágicas. E essas obstruções esofágicas, se não cuidadas corretamente, pode piorar o caso e o animal vir a óbito, tá? Então, você vê, além dos sinais clínicos observados, você vai palpar, vai inspecionar. E se o animal, infelizmente, morrer, quando você abrir no exame necroscópico, ele faz parte que a gente chama também de anatomopatológico. Você vai ver a patologia baseada na anatomia, se ela está correta ou não, tá? Na região abdominal, então, você vai, antes de acessar a via cirúrgica, no exame, você tem que saber onde é que estão dispostos aqueles órgãos, tá? Então, uma vaga com suspeita de algum problema digestivo, eu vou ler aqui no Manual Compacto de Anatomia Animal, uma parte que fala da topografia desses órgãos da região abdominal. Então, o que a gente observa aqui? Os ruminantes possuem um estômago pluri- ou multicavitário, composto que mostra nos pré-estômagos, rumen, retículo e omaso, uma mucosa aglandular, não tem glândulas. E no abomaso, que é também chamado de estômago verdadeiro, uma mucosa glandular, tá? O estômago dos ruminantes ocupa quase que todo o antímero esquerdo da cavidade abdominal. Por quê, gente? E essa é a parte onde fica quem? O rumen. Esse rumen situa-se à esquerda da cavidade abdominal, enquanto que o retículo, ele é cranial e o omaso à direita. E o abomaso fica logo juntamente ao omaso nessa parte da região ventro-direita, ventro-lateral direita. A capacidade do estômago do bovino alcança de 60 a 100 litros, tá? Dos quais o rumen isoladamente detém 80%. Uma breve descrição anatômica da topografia do trato gastrointestinal. Mas eu vou saber isso, eu tenho que visualizar antes de abrir o animal, antes de operar. Eu só vou saber visualizar se eu souber antes de eu ter estudado. Então, uma boa forma de você estudar é adquirindo o Manual Compacto de Anatomia Animal. Na inspeção abdominal, então, continuando a inspeção, vai ter diferença do volume e forma de extensão desse estômago do ruminante, e principalmente falando de rumen, mas até essa forma como ele vai estar, em qual antímero vai estar mais distendido ou não, ou se a forma, se o animal está em formato de pera, de maçã, isso aqui é assunto para outras palestras, tá? Desses distúrbios digestivos, que nós vamos fazer, se vocês tiverem interesse, tá? Falem com a Rafa aí, para a gente fazer mais palestra aí, estou à disposição. Então, tudo isso vai mostrar que o quê? Se o animal, ele tem, se aquilo ali está dentro do fisiológico, que é quando se tem uma leve timpania no flanco esquerdo, leve timpania, um leve acúmulo de gás na parte dorsal do flanco esquerdo, isso é fisiológico. Mas se ele está timpanizado nos dois antímeros e grande timpania no lado esquerdo, isso nos remete a um timpanismo ruminal. Agora, eu vou saber se ele é gasoso ou se é espumoso. Às vezes, com a percussão da fossa paralombar esquerda, eu consigo identificar devido a esse acúmulo de gás. Mas, às vezes, está tudo sem uma estratificação definida. Passo sonda e eu consigo. Então, para passar a sonda, para saber essa estratificação, para tudo isso, a anatomia é a base. A auscultação do trato gastrointestinal, ali, fazendo a auscultação do rumen da vaca, porque antímero esquerdo, concentração local onde mais tem o acúmulo, o rumen fica ali, acondicionado, né? E eu vou ver as estratificações, vou observar, vou inspecionar, vou balotar, tá? Eu vou fazer o sucção, o balotamento, para ver se tem líquido na cavidade desse animal, mas é em qualquer lugar que eu faço? Não, eu vou fazer aqui na região de antímero direito, porque aqui, na região de antímero direito, eu tenho um recesso, tá? Um local onde as alças intestinais, elas ficam submersas em líquido e ficam mais acima. Nessa região é como se estivesse vazia. Nessa região também, se eu balotar e sentir um chacoalhar de líquido, não é na alça, é ali dentro da cavidade. E aí eu tenho um acúmulo de líquido abdominal, que aí a gente chama de ascite. Se tem ascite, é fisiológico? Não. Essa ascite pode ser de um problema hepático, pode ser de um problema de hipoproteinemia, pode ser de um problema digestivo, e aí a gente vai chegar a fazer exames complementares como a abdominocentese. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá? No caso de deslocamento de abomaso, para eu saber se é no deslocamento de abomaso à direita ou à esquerda, eu vou ter que saber da anatomia. Onde é que o abomaso fica fisiologicamente? Fica lá no assoalho ventro-lateral
direito, tá? E ele tá ali, se ele for para o lado direito, onde é que ele vai estar? Ele vai estar mais acima, tá? Claro, biologia não é matemática, ele sempre pode ter uma variação, mas o que é o mais descrito na literatura, e a gente já vê mais, a gente observa essas diferenças anatômicas. E ele também pode ter o DAI, o deslocamento de abomase à esquerda, quando ele vem para a lateral esquerda. E isso aí também leva ao animal, a gente vai observar isso na inspeção, na palpação, na percussão, tá? E quando eu quero procurar um prego no animal, né, nos casos das reticuletes, ou quando eu quero procurar o problema e eu tenho que, além de fazer exames, fazer toda essa parte clínica, eu tenho que fazer uma abordagem cirúrgica, adentrar. A anatomia vai ser imprescindível, não tem como fazer cirurgia sem saber a anatomia, tá certo? Então, olha aqui, isso aqui foi uma laparotomia exploratória no flanco direito, que aí eu posso fazer, no caso, eu estava fazendo um curso de cirurgia de bovina campus, lá em Minas Gerais, e aqui era para fazer uma manobra, uma técnica cirúrgica de piloro-abomaso-mentopexia, ou seja, fixação do piloro do abomaso no aumento para que ele não tenha recorrência de deslocamento de abomaso. Piloro-abomaso-mentopexia. Nos casos da laparoruminotomia exploratória, ou seja, já é diferente, é no antímero esquerdo. Aqui é o doutor Nivaldo, lá na clínica de bovinos, fazendo a retirada de um corpo estranho não metálico, uma sacola de dentro do rumen. Então, para ele acessar isso daí, será que ele soube de cabeça ou ele tem que estudar muita anatomia? Com certeza, muita anatomia, né? Olha aqui outro caso de um distúrbio digestivo, um timpanismo um timpanismo espumoso, a retirada desse todo o conteúdo, tá certo? Da cavidade rumenal, então para acessar rumen tem que saber a anatomia, tá? Ali, doutor Nivaldo, doutor Zé Augusto, fazendo essa cirurgia no animal também, tá? Olha aqui o que a gente começou falando na palestra, as retículas traumáticas. Então, quando se tem um corpo estranho que perfura a parede do retículo, e a gente observa o local de perfuração e o objeto livre dentro do órgão. Olha aqui, ó. Ele pega e atravessa todo o retículo, aquela mucosa de favo de mel. Tá? Olha ali o outro também, o outro arame. Então, tudo isso aqui, pessoal, é uma grande consequência grave para a saúde dos animais. Se não tem esse cuidado, não saber anatomia, não vai saber alimentar o animal, não vai saber clinicar, não vai saber operar, não vai saber nada. Abdominocentese, então isso aqui era quando eu estava no doutorado, eu funcionava as vacas, a gente funcionou mais de 400 vacas, tá? E aí fazia isso na região, como eu falei para você, 4 dedos abaixo da prega do flanco, 4 dedos da glândula mamária, no caso das fêmeas, e nesse quadrante fazia antisepsia, fazia tricotomia e funcionava com agulha 40x12. Nessa função eu conseguia retirar quantidades de líquido para observar se esse animal tinha alguma peritonite ou não, se a característica do líquido era um líquido infeccioso, inflamatório ou não. Olha aqui, ó, coletando, olha as características do líquido, tá? E a ultrassonografia, um advento que é muito importante, que hoje, muitas das vezes, a gente faz o exame no animal, fica com dúvida. Aí, antigamente, tá, pessoal? Antigamente, há uns 15, 20 anos atrás, ou até 10 anos atrás, mais ou menos, o pessoal, quando não conseguia solucionar o caso na clínica, já ia o quê? Fazer laparotomia exploratória. Vamos pesquisar o que está acontecendo aí dentro desse animal. Mas hoje, com o advento da ultrassonografia, você consegue, você sabendo a anatomia, sabendo onde é que está a disposição dos órgãos, e o que você vai encontrar ali, você consegue, às vezes, solucionar o caso sem precisar abrir, sem precisar fazer o animal passar por uma dor desnecessária, um gasto maior, um sofrimento maior, um trabalho maior. Às vezes, o animal já resolve o problema dele com o próprio diagnóstico ultrassonográfico, mas para isso precisa de muita anatomia. E aí, pensando nisso, em toda essa questão da anatomia, foi que eu escrevi o Manual Compacto de Anatomia Animal, o qual eu trago de forma objetiva, prática, fácil e aplicada para você entender, você estudante de anatomia, você estudante dos cursos diversos que tem anatomia animal, ou você, colega já formado, tá? É importantíssimo ter, esse é um livro de bolso, você pode levar para todo lugar com você, um livro que ele é de fácil acesso, tá? Muito barato, muito bom, e que eu recomendo que todo estudante, ou veterinário, ou zootecnista, agrônomo, enfim, trabalhe com animais, tenha o Manual Compacto de Anatomia Animal. Ele tem 12 capítulos, tá? Desde osteologia até anatomia dos órgãos reprodutores, tá? É uma escrita muito, muito leve, muito boa, muito objetiva, que vale a pena você ter o seu Manual Compacto de Anatomia Animal, tá? E por aqui eu vou encerrando a minha apresentação.
Espero que tenha sido a contento para vocês, que vocês tenham entendido a importância da anatomia e sua aplicabilidade, tanto na clínica quanto na cirurgia dos ruminantes, tá? E se tiver alguma dúvida, podem perguntar, estou à disposição. E também estou à disposição para quem quiser comprar o livro, tá? E hoje eu vou fazer, Rafa, eu queria que você me ajudasse, eu quero sortear um livro para quem estiver presente na palestra. Então, me ajuda aí a fazer alguma forma da gente sortear um exemplar para um dos inscritos, né? Para quem esteja assistindo. E quem tiver interesse, pessoal, hoje, tá? Para quem está aqui na palestra, eu vou dar 50% de desconto na compra do livro. O livro custa R$ 129,99, tá? Mas para quem está aqui na palestra, mandar mensagem agora para a gente, para mim ou para a Rafa, vai ter 50% de desconto. E aí o livro vai ficar R$ 64,99 com o frete já entregue pelos Correios, dedicado, e ainda vai com um marcador de página, tá? Com esse marcador de página aqui, ó, que ele é muito bonito, diga-se por sinal, tá certo? Então é isso aí. Obrigado. Já estou organizando uma lista aqui. Teve duas perguntas, mas como teve aquele imprevisto, eu já vou fazê-las para o senhor e ao terminar eu solto o link para a gente sortear antes de começar a palestra do Paulo, então. Beleza, então, tranquilo. O Augusto perguntou, seria interessante utilizar ímãs para evitar a perfuração e como evitamos úlcera gástrica? Muito bem, Augusto, excelente pergunta, uma pergunta muito clínica, né, muito buiátrica. O uso de ímãs, ele é uma técnica que é utilizada em grandes criações, né, em grandes rebanhos, principalmente que, quando eu falo de grandes, não só em número de animais, mas também grandes em capacidade financeira, né, que tenham um aporte financeiro bom, porque é caro, não é muito barato. Mas acaba sendo viável em locais que você não tenha um controle muito bom na nutrição. Quando pega volumoso de vários locais, quando tem concentrada a ração de outros locais, não se tem tempo, um cuidado de inspecionar aquela ração, e aí acaba aquele alimento, aquele volumoso, e os animais acabam ingerindo muito corpo estranho. Então, você compra ali, você adquire aqueles ímãs, né, faz a introdução no animal, aquilo vai ficar no rumen, no retículo dele, e quando você tem um corpo estranho, ele puxa. Então, tem-se uma certa eficiência, sim. E quando o animal vira óbito, enfim, for abatido, você vai lá e tira aquele ímã, lava ele, limpa e pode utilizar em outro animal, tá? Ele é eficiente, só que o problema é o custo, tá certo? Mas aí você tem que ver o custo-benefício. Eu ainda acho que a prevenção é o melhor caminho. Qual que é a prevenção? É cuidar no que você oferece para o animal. É você evitar resto de materiais, de prego, de arame, de alguma coisa na propriedade que possa vir a deixar os animais ingerir, ver que os bovinos e bubalinos, eles têm um hábito alimentar de ingestão de forragem, come tudo que vem na frente, sem nenhuma pré-seleção. Então, você deixando tudo mais limpo possível, sem nenhum desses corpos estranhos, isso é mais barato, mais eficiente e evita muito problema. E como evita a úlcera gástrica? Bom, como as úlceras gástricas, né, úlcera de Abomaso, propriamente dita, é uma doença que ocorre muito em rebanhos altamente produtivos, vacas de alta produção, que são vacas que produzem 3 ordenhas por dia, né? Vacas que têm um estresse muito alto devido a essa rotina muito intensa, vacas que comem muito concentrado porque o meio fica muito ácido, o meio rumenal fica muito ácido e, consequentemente, isso vai para a abomaso, também leva a essa acidez, tá? Esse estresse libera ácido clorídrico em demasia, também esses animais vão ter uma carga ácida maior e pode começar com gastrite, inflamação da parede gástrica e levar à úlcera, tá? E o uso indiscriminado de medicamentos, principalmente anti-inflamatórios não esteroidais, se você não tiver um cuidado, isso leva à úlcera gástrica. Então, você evitando o uso indiscriminado de medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais, você não levando os animais ao extremo na composição da dieta com concentrado, com dietas ricas em carboidratos, você tendo uma maior concentração de volumoso, né? E você evitando o estresse dos animais, com certeza, você previne as úlceras gástricas. Beleza? Beleza? Eu já deixei o link aí no chat, vocês vão se inscrevendo. Qualquer coisa, se o professor Jamel tiver que sair, eu faço sorteio no final, se não der tempo, que tem 152 pessoas assistindo agora.
Batemos quase 200, viu, Jamel? Tem mais uma Massa, pergunta do Augusto. tranquilo. Animais com defeitos de aprumos podem desenvolver um maior desgaste nas articulações? Podem sim, com certeza. Isso é uma das coisas até, Augusto, que a gente tem que observar um alinhamento desses aprumos, que aí uma coisa que a gente pode fazer para alinhar ou para melhorar esses aprumos é o casqueamento corretivo. O casqueamento, ele é corretivo e ele é preventivo. Você corrige quando se tem um aprumo muito desnivelado desses cascos, né? E quando também o animal, quando tem um desgaste também desigual. Então, o casqueamento, ele é uma das formas de prevenir que esse defeito de aprumo leve a um desgaste nas articulações e outros problemas que podem, osteolocomotores, né? Que podem trazer um prejuízo grave à saúde desses animais, tá? Tranquilo? Agora, uma pergunta minha aqui, que eu acho que vale para todo mundo, né? Beleza. É, é, como é que a gente, como médico veterinário, pode evitar erros ali na hora de preencher uma anamnese relacionados a conhecer bem a anatomia do animal? Muito boa a sua pergunta, Rafa. Primeira coisa é esse conhecimento básico da academia. Né? Quando eu falo conhecimento básico da academia, enquanto vocês estudantes, vocês têm que aprender ao máximo naquela disciplina que você está estudando, anatomia. Só que você tem que, pelo menos eu faço assim, já para vocês estudantes visualizarem lá na frente. Qual que é a importância de eu estar vendo que tem um trocânter no fêmur? Qual que é a importância de eu observar como é a musculatura do membro pélvico? Aonde eu tenho que fazer a medicação, qual é o músculo indicado, enfim. Já estudar dessa forma e observar lá na frente, porque isso na clínica, numa anamnese, quando eu estiver coletando as informações do proprietário, do tratador, de quem for, eu vou conseguir verificar se o que ele está me dizendo é verdade ou não, ou se tem alguma controvérsia. Isso vai me ajudar também a pensar em formas diferentes de perguntar, se não está chegando, não está batendo as coisas. E aí você vai conseguindo casar as informações, porque a anamnese na medicina veterinária, Rafa, é 50% do diagnóstico. 50%, gente, é muita coisa, é a metade do diagnóstico. É onde você vai conseguir metade do seu diagnóstico. Então, você, coletando a anamnese, você já tem uma ideia que pode ser isso. Também pode não ser, mas pode ser. E aí você vai juntando as informações com esse conhecimento básico anatômico que você tem, com a parte aplicada na sua vivência, na sua experiência, você vai vendo que o que é raro é raríssimo, não acontece, mas o que é comum é comuníssimo. Ele vai estar sempre se repetindo ali. E você juntando essas informações, com certeza você vai preencher uma ficha corretamente e você vai conseguir fazer um diagnóstico correto. Fazendo um diagnóstico correto, faz um tratamento correto. Fazendo um tratamento correto, é sucesso. Muito bom. Olha, só fui falar isso, embora surgiu mais perguntas. Beleza. O Victor perguntou: qual a principal alteração na avaliação de um animal com deslocamento de abomácio? Qual é o nome do rapaz? Ou da moça? Não ouvi. Victor, Victor, excelente pergunta. Principal alteração no deslocamento de abomácio. A gente tem um sinal característico na auscultação do trato gastrointestinal, que quando se tem esse sinal, a gente fala que é como se fosse patognomônico, específico, né, ou muito forte para determinada patologia. No deslocamento de abomácio, se chama ping metálico. Ping metálico, ou também chamado de chapinhar metálico. É quando você está auscultando e você faz o balotamento ali, você faz a percussão, pode ser dígito digital ou até com martelo plexímetro, e você vai escutar o ping, 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 ping. Esse é o chamado ping metálico. Esse é um sinal muito característico nos deslocamentos de abomácio. Beleza? isso eu conheci bastante no estágio. Uhum. Maria Isabela pergunta: professor, uma dúvida de recém-formada. Já vi ensinarem a abordagem da cesariana pelo flanco direito, pelo esquerdo e também para a mamária. Para o senhor, qual abordagem seria mais adequada? Como é que é o nome? Maria Isabel? Isso. Maria Maria Isabel. Isabela. Maria Isabel, a tua pergunta é muito boa, porque a gente, enquanto recém-formado, a gente fica já querendo saber sempre o que é o melhor para fazer para o campo. Você está certo. Parabéns pela proatividade em buscar técnica ou alguma forma que seja melhor.
Mas agora eu vou te dizer, de acordo com a minha experiência, a melhor técnica vai ser aquela melhor na condição que você tem. Se você vê que o rumen está vazio, né? Se você vê que o animal ele está com alguma dificuldade, alguma coisa que você não vai conseguir colocar ele em decúbito lateral direito, né? Ou ventro lateral direito. Se você vai conseguir fazer essa cesárea em pé e tudo, dependendo do caso, ele é melhor pelo flanco direito. Mas dentro da experiência, eu confesso que é uma certa dificuldade pelo flanco direito. Pode se fazer, mas é ela que eu faria em último caso, por isso que eu falei ela primeiro. Pelo flanco esquerdo, é o que é mais aconselhável, porque o rumen ele fica ali no flanco esquerdo. O animal ele já diminuiu, porque com a gestação, o animal ele ingere menos, ele está menor, mas você vai conseguir controlar esse rumen. É muito mais fácil você controlar o rumen, você deslocar ele, expor o útero, do que você fazer isso com controle com alças intestinais, tá? Que é no flanco direito. Então, se você vai fazer uma cesariana em pé, ou se você vai colocar ele em ventro lateral direito, tá? Ventro externo lateral, ventro externo lateral, né? Externo lateral direito, você tem acesso corretamente ali, você pode fazer essa pelo flanco esquerdo, e é até que eu acho melhor. Agora, para a mamária vai depender também de como você consegue esse decúbito. Você consegue um decúbito todo lateral direito, você tem uma cama cirúrgica, você tem uma forma de acessar, isso está ficando também, vai ser melhor para você durante o procedimento cirúrgico e para o animal. Você vai dando todas as condições, aí a técnica ela vai ser decidida nesse momento. Eu vou trazer um exemplo de um vídeo que eu postei recentemente e veio uma pergunta que bateu muito uma pergunta nesse vídeo, e eu achei muito interessante. Eu postei um vídeo fazendo uma coleta de sangue, na verdade uma fluidoterapia num cavalo. Só que eu postei o vídeo fazendo a punção de baixo para cima, tá? Na veia. E muita gente falou, mas professor, não está errado não, não deve ser feito de cima para baixo para pegar o fluxo sanguíneo que vem retrógrado, né, que vem da cabeça para o coração. Olha, errado não está. Por quê? O correto ou o mais recomendável seria você fazer de acordo com o fluxo sanguíneo, uma infusão, uma infiltração, uma fluidoterapia. No entanto, naquele momento, naquela condição, e no que eu tinha à disposição, o melhor para eu fazer e para o animal também, porque o que é o melhor para o animal? Que o procedimento seja o mais rápido possível, seja menos doloroso, não seja aquele que você vai ficar machucando o animal, levando ele a estresse. Então, para o que seja o melhor para o animal e para mim, examinador, foi naquele momento fazer de baixo para cima. E não tem problema, tá? O ideal é você fazer de cima para baixo. Mas se você não consegue, pode fazer de baixo para cima. Então, no caso das técnicas de cesariana, de você pensar nisso, né? Particularmente, se eu for poder escolher, é flanco esquerdo, tá? Mas, se você tem condição de fazer ventro para mamária ou ventro lateral direito, né? Flanco direito, enfim, se naquela condição você tem condição e é bom, essa é a técnica que vai ser melhor para você e para o animal. Tem que pensar melhor para ambos, tá certo? Bom, tem a pergunta aqui do Jordan. Um relato de caso sobre peritonite difusa em abomaso, o que não é tão comum. Qual seria a abordagem? Olha, se já tem John, como é que é o nome dele? Jordan, legal. Jordan, uma abordagem num caso desse, se já tem esse diagnóstico de peritonite difusa, cara, é complicado. Porque peritonite em ruminantes, você tem que avaliar o grau dessa peritonite. Se for uma peritonite séptica, é eutanásia. Não tem o que fazer. A abordagem é essa. Por quê? Diminuir o sofrimento do animal. Não vai ter viabilidade de tratamento. Você pode gastar litros de antibiótico aí, você pode fazer infiltração intraperitoneal, você pode fazer lavagem e o que for, que não vai adiantar. Não tem o que fazer, infelizmente. Tá? Agora, uma peritonite... então, você já colocou, que é difusa. Peritonite difusa, mas não está séptica ainda. Pode tentar tratar intraperitoneal, pode fazer sistêmico também, só que não tem muita viabilidade. Eu acho que quando a gente chega trabalhando com ruminante, tem que saber qual que é o valor desse animal, o valor zootécnico dele. Não estou falando no valor de vida. O valor de vida é inestimável.
mas a gente está trabalhando com animal de produção. E muitas das vezes, um valor de um tratamento de um animal desse vai ser mais caro que ele e vai levar muito sofrimento e não vai ter viabilidade. Se eu já estou prevendo isso, se tem um prognóstico desfavorável, nesse caso de peritonite é um prognóstico reservado a desfavorável, então, cara, você tem que ver o valor zootécnico desse animal, se vai compensar essa tentativa ou não, tá? Porque peritonite, quando fala peritonite, é inflamação do peritônio, o peritônio está todo em volta à cavidade abdominal. Olha o tamanho dessa cavidade abdominal. Para você tratar uma peritonite dessa, claro que nada é impossível, enquanto a vida é esperança, mas é mais difícil. Avalie primeiro o zootécnico, se vai ter essa condição, se o proprietário quer investir, se tem essa possibilidade. Se não tem, sem nada, e quanto mais grave essa peritonite, aí é a abreviação do sofrimento do animal, seria indicada a eutanásia, beleza? Ó, tem uma pergunta aqui que não é a respeito de cirurgia. O Tiago pergunta, qual o melhor vermífugo que pode ser utilizado em vaca de leite? Aí essa a gente encerra aqui. Beleza. Tiago, vermífugo em vaca de leite, cara, eu vou falar como eu falei para a Maria Isabel aí. O melhor é o que você tem à disposição, beleza? Por quê? Você tem que avaliar o que é que você tem na sua propriedade, o que você tem na sua região. Às vezes eu vou falar para você, faz uma fluazurona, faz uma ivermectina a 4,5% e tal, mas não tem na tua região. Então não é melhor para você, não é melhor para seus animais. Você tem que ver o que você tem aí. Agora, qual que é a finalidade dessa administração de ivermectina aí, ou de ectoparasita? Enfim, é tratamento de carrapato, é tratamento de mosca também, é um tratamento individual, é sistêmico, é rebanho de corte, é rebanho de leite. Eu acho que, Tiago, a gente pode deixar esse tema para uma outra palestra, porque aí tem pano para manga para a gente conversar. Mas eu deixo a deixa que eu deixo, né, dessa frase. O melhor vai ser o que você tem à disposição e você vai aplicar na dose correta, da forma correta, tá? E respeitar período de carência e observar tudo que está envolvido. Não bote também todas as suas fichas no medicamento. Tem que se ter um controle estratégico, um controle integrado, alguma coisa que vá ajudar, porque remédio é bom, mas precisa de uma boa alimentação, precisa de um bom manejo, de boas instalações, tudo isso para chegar no objetivo e ter uma efetividade maior que esse medicamento pode oferecer, beleza? Professor, surgiu uma pergunta aqui. Beleza. Legal. Eu acho que poderia ser respondido, porque é uma dúvida de muita gente, principalmente quando a gente posta cesariana. A Aline perguntou, ela está no primeiro semestre, uma curiosidade, por que que os procedimentos são feitos com os animais em pé? Por quê? É, Olha, depende. Enquanto minha época de mestrado e doutorado, praticamente todas as cesarianas eram em decúbito. E então eu acho que é muito de onde vocês estão vendo, o que vocês estão vendo. A maioria das vezes é em tronco de contenção, né? Essas cesarianas em pé. A maioria das vezes, não é isso? Então, às vezes, tem-se essa disponibilidade, consegue, domina essa técnica. Então, é o que eu penso sobre é isso. Mas, por exemplo, eu estava no hospital veterinário, uma clínica de bovinos. Praticamente todas eu não lembro de nenhuma cesariana em pé. Entendeu? Então, praticamente ali a maioria sempre em decúbito dentro do lateral direito, que aí fazia acesso do flanco esquerdo. Beleza? tudo bem. Eu peço licença, professor João Mel, para espelhar minha tela aqui e a gente sortear. Tá Antes que bom. o professor Paulo cochile ali esperando a vez dele. Não, beleza. Valeu, pessoal. Obrigado pela interação aí, foi massa. Deixa eu pegar aqui. Já me despeço do senhor. Tá Oi. aparecendo a tela aí, professor? Tá aparecendo. 138 Ó, respostas. isso. Aí eu vou gerar aqui uma planilha. Deixa eu fechar aqui para ninguém mais assinar. Ó, Linda, deu mais um aqui. Eu nem sei se ela vai aparecer. Peraí. Uhum. Ó, aqui o número vai de 2. É para ir de 2 a 139. Deixa eu ver se apareceu a última resposta.
Ó, aqui tem de 2 a 140. Então, são isso mesmo, 139. Então, eu vou sortear um número de 2 a 140, porque o número um aqui, ó, é o rodapé da planilha. Beleza. Então, a Essas gente são as vai... pessoas que estão na palestra, né? É só as pessoas que estão aqui. Então, Eles vão ver número... quem vai ganhar o manual. Oi, hi, hira! Deixa eu conferir se eu coloquei certo. É isso mesmo, 2, 140, é isso mesmo. O Thiago é o último aqui da fila. Então cruze os dedinhos. Opa, 140. Então, desce um pouquinho aqui, meu querido. Sortear agora. Quem será? Vou baixar minha tela. Suspense. Ó, número 13. Aê! Vamos lá ver quem é o sortudo aqui do número 13. Que aqui na planilha é o número 14, como eu disse para vocês. Sim. Vai subindo. Deixa eu ver aqui se tem como dar um zoom. Eu acho que ela fez até pergunta aí, hein? Deixa eu ver aqui. Um zoom aqui não dá para puxar. Deixa eu ver. Dá, ó. Flaviana da Silva Dantas. Massa. Parabéns, Flaviana. Vamos Vamos ver entrar em aqui. contato para mandar o seu livro, tá? Vou mandar Ó, amanhã para você. Flaviana tá aí. Dá um oi aí no chat. O professor falou que é só para quem tá aqui. Já manda um É oi só aí no para quem ao está aqui. vivo. Quem estiver aqui, dá um oi aí para gente, que aí a gente vai pegar teus dados para mandar teu livro, viu? Parabéns, Flaviana. E quem quiser, pessoal, adquirir 50% de desconto só hoje, hein? Enquanto estiver rolando a palestra aí, vem falar comigo, com a Rafa, que aí garante o teu livro com desconto. A Maria falou um negócio aqui, certo, né? Porque foi a partir do 2, então é o número 3 mesmo. Então, desculpe aí, peraí, vamos voltar lá. A partir do 2? Ah, então é o 13. Então É não o é a 13. Flaviana. E a Flaviana, mas é a Flaviana tal ou não na palestra? Ela não se manifestou aqui no Ah, então chat. perdeu mesmo. Então, vamos lá. Foi bem lembrado aí, gente. É o 13 aqui. Então, é a Glenda Almeida. Dá um oi aí no chat, senão vai passar a vez. Glenda Almeida, DDD 11. Vê se aparece aí. Mande um oi aí no chat para falar que tá aqui, senão a gente sorteia de novo. Isso. Vamos lá, 30 segundos, hein? Será? Aqui, ó. Glenda Almeida. Ali, ó, Flaviana apareceu agora. Eita, Flaviana. E Glenda apareceu? Ainda não. E aí, Flaviana, professor? eu vou fazer o seguinte, eu vou dar dois livros. Vou dar um para Flaviana, que foi sorteado, né? A gente anunciou o nome dela. Então, já Uhum. que ela está aqui na palestra, Flaviana, entre em contato comigo, pode ser no direct do Instagram, ou pode ser junto com a Rafa, tá? Fala com a gente para providenciar o teu endereço, que eu vou mandar um livro para você, tá bom? Parabéns. Beleza, E então a vamos outra, sortear dessa vez, porque a pessoa não apareceu. a outra não Vamos. apareceu, né? Então, eu vou dar mais um livro. Vamos lá. Então, peraí, vamos lá. 2 de 1 a 140. Deixa eu baixar isso aqui. Então, vamos sortear novamente. Ó, o suspense, o número 81. Agora deu um número lá embaixo. Vamos descer aqui. Fazer Ó, um A suspense. Glenda apareceu, Rafa. Só não apareceu no tempo que nós falamos. Ah, foi mesmo. Eita, Glenda. Agora o senhor decide aí. Agora fiquei com dó, mas já que, ó, você não sorteou ainda não, né? Não, ainda não mostrei quem foi. Não Então, mostrei, já que a não. gente deu o livro para Flaviana, vamos dar para Glenda também. E ela apareceu aqui, né? Então, Glenda, parabéns também, tá? Você também ganhou o Manual Completo de Anatomia Animal.
E aí eu peço que, por gentileza, entre em contato comigo, manda um direct lá no Instagram, que aí eu vou te passar as coordenadas, você me passar os dados, eu vou mandar o livro para você, tá bom? Muito bem, muito obrigada aí, gente. É porque aqui no YouTube é a primeira vez que eu estou organizando por aqui. É muita mensagem, mas fiquei muito feliz aí com as meninas que ganharam. Professor Valeu, Jamar, muito obrigada. Se o senhor voltar valeu. a tempo da gente encerrar, a gente conversa mais um pouquinho. Eu E acho que agradeço. acho que eu vou conseguir ficar por aqui, viu? Vou estar por aqui. Tá certo. Muito obrigado também, viu, Rafa? Obrigado a todos aí, gente. E agora, fiquem com o show do professor Paulo, viu? Muito boa a palestra dele. Eu garanto que vocês vão aprender muito. Valeu. Pronto, deixa eu parar aqui minha apresentação. Pode espelhar a tela, professor Paulo. Boa noite, apareceu. Apareceu. Boa noite, pessoal. A gente vai dar continuidade com as principais enfermidades bacterianas dos equídeos, com o professor Dr. Paulo César. Aí um grande amigo aí do professor Jomel, o professor Jomel falou assim, o Paulo quer ministrar uma palestra, aí trouxe esse tema bem legal, e eu creio que todo mundo aqui vai sair com a chavinha aí, querendo ler artigos, ler livros mais sobre o assunto, porque os elogios para o professor Paulo foram muitos, e tem muitos alunos dele aí. Desejo uma ótima palestra para todos. Fique à Obrigado, vontade. obrigado, Rafaela. Obrigado, meu amigo Jomel. Jomel, como eu costumo falar, é um irmãozinho que a vida me deu, né? Um irmão, né? E gostaria de parabenizar o Jomel. Parabéns pela sua palestra, né? Excepcional palestra, como sempre, né? Muito conhecimento envolvido. Então, galera, me chamo Paulo César, né? Azevedo, né? Vamos falar um pouquinho das principais enfermidades bacterianas. Isso é bem difícil, né? Porque para a gente escolher as principais é difícil, né? Porque todas são principais. Então, eu escolhi dois temas, dois assuntos, né? Duas enfermidades que tenham um grande impacto aí na parte de equidocultura. Primeiro, eu vou me apresentar ligeiramente por causa da hora, né? Já estamos bastante avançados aí na hora, já quase 10 horas da noite. Então, sou Paulo César, me formei aqui na Universidade Federal Rural de Pernambuco no ano de 2006. Já vai fazer já quase aí já 20 anos de formado, né? Me formei e fui para o campo, tá? Me formei, fui para o estado do Pará, onde eu trabalhei no sul do Pará, trabalhando em fazendas lá, com a parte clínica, reprodução, cirurgia. Passei quase 10 anos da minha vida trabalhando na parte clínica. Depois eu passei no concurso público e virei fiscal agropecuário estadual, onde eu fui coordenador de programa aí de brucelose e tuberculose e também de auditorias internas da Agência de Defesa Agropecuária. Após isso, né, durante a Agência de Defesa, que eu fui fazer o meu mestrado, o meu doutorado, e entrei no concurso público por Instituto Federal, onde, junto com o professor Jomel, tive a felicidade de trabalhar junto com ele lá no Instituto Federal do Amazonas, né, e hoje estou aqui em Pernambuco, na minha cidade natal, né, no meu estado natal. E escolhi o tema, né, um deles, o mormo, né, que é uma doença, né,